esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante e meditar essa palavra de Deus. Bom, em primeiro lugar, fica muito claro que ninguém é perfeito, né? Também não existe uma sociedade perfeita, uma cidade perfeita, uma família perfeita, uma comunidade religiosa perfeita. Não existe, é preciso que, aqui Jesus diz, é preciso que se aprenda a perdoar. A comunidade de Mateus estava enfrentando essa dificuldade interna, que não é mais os inimigos que atacavam antes, que eram de fora, os fariseus, os escribas, que atacavam os cristãos. Não, agora tem rixa, tem problema, dificuldade entre eles. Aí vem esse ensinamento. Aqui é o evangelho da comunidade, aí vem ensinar o perdão. Então, quando pergunto 7 vezes, que seria muitas vezes, não, 70 vezes 7 significa tem que perdoar sempre. Se a gente não perdoa, vai carregar aquela dor, aquele lixo, digamos, dentro sempre. Perdoando a gente se liberta, né? Perdoando se liberta. Estamos nas mãos de Deus. E por isso Jesus conta as 2 parábolas. Aliás, conta essa parábola do empregado, do patrão, dos 2, e do servo que ele devia, depois o outro que devia para ele, para mostrar que tem uma distância infinita entre aquilo que Deus nos perdoa, né? É como se a gente fosse perdoado numa dívida de milhões, mas não é capaz de perdoar alguém ou de ter paciência com alguém que deve umas moedas. Essa proporção, milhões e umas moedas, né? Para mostrar então a grandeza do amor de Deus, a necessidade de pedir perdão. E por isso Jesus diz: perdoai nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então tem essa necessidade do perdão sempre, para poder encontrar a paz. Uma palavrinha sobre também o livro de Josué. O livro de Josué começa depois da morte de Moisés.
Ontem a leitura mostrava que Moisés tinha chegado ali, naquele Monte Nebo, que do lado de cá do mar tem Jericó, o Rio Jordão, o Mar Morto, do lado de cá tem Jericó, do lado de lá é terra pagã. Eles chegaram do Egito, caminhando pelo deserto, chegaram no monte e viram toda aquela extensão lá de terra, que é a terra prometida, o Vale de Canaã. E Deus disse, mas tu não vais entrar. E aí Moisés morreu, foi enterrado ali, e Nun, e Josué, filho de Nun, é que conduz o povo, e agora está descrevendo que eles vão entrar nessa terra prometida. E como é que eles vão entrar? Então tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, tinha o mar, parece que o mar é uma fronteira, é um limite, e quem é que pode atravessar o mar? Então, quando estão fugindo do Egito, eles têm o mar na frente. E por ali também experimentaram que sem a ajuda de Deus, eles não teriam se libertado. Foi Deus que ajudou eles a encontrar o caminho da libertação com Moisés e puderam atravessar aquele mar. E saíram de lá carregados com as riquezas do Egito, que puderam levar. E agora eles estão de novo diante de uma fronteira, de um limite de água, de novo, não mais o mar, mas agora o Rio Jordão e o Mar Morto. O Rio Jordão. Então, ele está explicando, isso é para ser celebrado. Agora eles estão carregando a Arca da Aliança. Os sacerdotes carregam nos ombros a Arca da Aliança, a Arca que contém a palavra de Deus, a Arca que tem os mandamentos de Deus. É essa riqueza que eles têm para entrar numa terra e fazê-la produzir e encontrar a riqueza suficiente para todos viverem bem e como irmãos. Eles têm a arca, a palavra de Deus. Quando o sacerdote pisou na água, as águas aí também pararam, aqui fazendo um muro, e as outras foram correndo, e os sacerdotes ficaram no meio da val ali do Rio Jordão, e até que todo o povo passou para o outro lado, os sacerdotes saíram, e as águas voltaram a correr. É uma descrição milagrosa, para mostrar que as grandes coisas a gente conquista carregando sobre si a palavra de Deus, tendo a presença de Deus na nossa vida. O resto é bobagem. É bobagem. A Arca da Aliança, tudo isso, né, que bonito, né? As águas do Jordão, as águas do mar que não puderam conter, né? E assim entrar na Terra Prometida. Que nós possamos, também nós, carregar dentro de nós essa palavra que Josué disse para aquele povo, e hoje diz para todos nós: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E aí ele explicou a palavra e como é que eles vão entrar, ouvir a palavra do Senhor. Vamos pedir que nosso Senhor nos deixe sempre atentos e que suscite vocações para a vida consagrada, pessoas atentas a ouvir a palavra de Deus. Por isso, consagre a sua vida. E por isso, elas, com a vida consagrada, vão entrar na Terra Prometida. Precisamos disso, né? Desse testemunho. Muito bem, vamos fazer o nosso ofertório, colocando todas as nossas intenções sobre o altar.